amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Esse programa que é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, chama-se o tema do dia. Você vai ter uma explicação sobre um determinado assunto, um assunto comentado, um assunto do momento, um assunto atual, que a gente vai discutir durante 20 minutos. O segundo bloco se chama Pergunte ao Professor. Nesse segundo bloco, eu vou responder a perguntas de candidatos, de estudantes aí do Brasil inteiro a respeito daquele tema que eu escolhi para conversar no dia de hoje. E o terceiro bloco se chama o X da questão. Nesse bloco chamado X da questão, nós vamos resolver a 2 testes que já caíram em provas de OAB, de concurso público, a respeito daquela matéria. Porque só assim a gente consegue ter certeza de que tudo que a gente viu durante a exposição realmente ficou claro, realmente ficou completo e dá pra gente se dar bem na nossa prova da OAB, que é para isso que nós estamos aqui, afinal de contas. Pois bem, então o nosso tema do dia de hoje é um tema muito interessante, é um tema que não está no código, é um tema que não tem nenhum artigo de lei, mas é um tema super atual. Será que você já pensou em qual é o conceito de crime? Se alguém te perguntasse, se você estivesse aí, não sei, numa festinha, numa reunião de família, e alguém te perguntasse o que é crime, o que você responderia, hein? Olha, eu acho que se você é bacharel, se você já é formado em direito, se você é estudante de direito, provavelmente você daria uma resposta bastante técnica. Você diria, olha, crime é aquilo que está previsto como crime, seja no Código Penal, seja numa lei especial. Crime é aquilo que o legislador elegeu para ser tratado como crime, para tratar como crime. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo, é isso mesmo. E você sabe que essa sua definição de crime é aquilo que está previsto na lei como crime? É uma definição que é filiada, é uma definição que é decorrente de uma coisa muito importante no direito penal, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade foi um dos princípios mais importantes na construção, isso desde lá do iluminismo, na construção de um direito penal democrático, de um direito penal que contivesse o abuso do Estado, que não deixasse o Estado abusar do indivíduo. O princípio da legalidade foi fundamental. Só que ele não foi suficiente. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve o que nós chamamos de crise do positivismo. Começou a se pensar com um pouco mais de profundidade se direito e justiça estavam mesmo em sintonia. E uma das consequências dessa reflexão foi o princípio da elaboração de um conceito material de crime. Um conceito material, um conceito mais sociológico de crime, um conceito material de crime. E esse conceito material de crime significa ou exige que para que aquela conduta seja considerada criminosa, não basta mais a legalidade formal, não basta mais que aquela conduta esteja prevista na lei como crime, não. É preciso de uma coisa a mais. É preciso que aquela conduta realmente seja insuportável do ponto de vista da sociedade, seja uma conduta gravíssima, seja, portanto, uma lesão ou uma ameaça de lesão intoleráveis a um bem jurídico protegido. É preciso que a conduta seja mesmo muito perturbadora da ordem social. Senão não se justifica que ela seja crime. Ela pode ser tratada como ilícito civil, pode ser tratada como ilícito administrativo, um ilícito trabalhista, mas não um ilícito penal. Pois bem, se você entende que o crime tem uma dimensão material, então você tem que entender do princípio da insignificância. E esse é o nosso tema do dia. Se você quer saber mais sobre o princípio da insignificância, então fica aí, não vai embora não, que hoje nós vamos destrinchar esse princípio. Você vai sair daqui sabendo tudo a respeito de insignificância. Tá legal? Até um minutinho.
Olá, estamos de volta. Então esse é o programa Prova Final. Nós vamos agora para o nosso primeiro bloco. E o nosso tema do dia de hoje é o princípio da insignificância, também chamado às vezes de princípio da bagatela. Então, a primeira coisa que tem que saber é que pode aparecer aí no teu concurso com os dois nomes, princípio da insignificância, princípio da bagatela, é tudo a mesma coisa. Como nós havíamos conversado já na abertura do programa, a ideia de um conceito material de crime foi surgindo logo após o pós-guerra, a partir de 1945, mas o princípio da insignificância, propriamente dito, com esse nome, surgiu na década de 70, pela obra de um grande penalista, que sorte a nossa ainda está vivo e produzindo, que foi Klaus Roxin. Então, em 70, Roxin é o primeiro penalista, esse grande penalista alemão, então, à época catedrático da Universidade de Munique, Roxin começa a falar sobre o princípio da insignificância. E qual que é a ideia aí elaborada por Roxin e depois desenvolvida pela doutrina e que caiu no gosto da jurisprudência? A ideia é de que só pode ser tratada como crime, como direito penal, só pode ser tutelada pelo direito penal, a conduta que provoca uma lesão relevante, uma lesão ou pelo menos uma ameaça de lesão relevante, significativa. Ou seja, se aquela conduta não provoca qualquer lesão relevante a um bem jurídico protegido, então ela não pode ser objeto de tutela do direito penal. Deixa eu te dar um exemplo. Se o bem jurídico protegido pelo crime de furto é o patrimônio, e se você sai aí para tomar um cafezinho e alguém que esteja assistindo aí a televisão com você pega uma folha do seu caderno, uma folha em branco, claro, né? Que uma folha escrita não tem preço, mas uma folha em branco, formalmente houve um fato típico, porque houve a subtração de coisa alheia móvel. A pessoa que pegou a folha do teu caderno sem te pedir emprestado, está subtraindo uma coisa que não é dela, portanto é alheia, uma coisa móvel. Portanto, a conduta se enquadra no delito tipificado no Código Penal Brasileiro, no artigo 155. Mas se nós pensarmos numa dimensão material, o bem jurídico protegido, que é o patrimônio, em que medida ele se empobreceu? Em que medida você ficou mais pobre porque te falta agora uma folha de caderno, eu nem sei quanto é que vale isso? Ou seja, é uma conduta que, embora seja formalmente típica, é materialmente atípica. Esse é o efeito do princípio da insignificância. Ele elimina a dimensão material do crime. O crime tem que ser formalmente típico e materialmente típico. Essa conduta que eu descrevi, de furtar uma folha de caderno, é formalmente típica, mas materialmente ela não provoca uma lesão insuportável ao bem jurídico patrimônio. Portanto, não tem cabimento em atribuir a ela a tutela penal, não tem cabimento impor a ela uma sanção penal. Percebe? Na verdade, o princípio da insignificância, ele parte de duas ideias anteriores a ele. A primeira ideia é do princípio da exclusiva proteção a bens jurídicos. O direito penal só pode tutelar bens jurídicos, ele não pode tutelar valores morais, ele não pode tutelar, enfim, valores éticos, ele só pode tutelar bens jurídicos. E o que são bens jurídicos? São os bens fundamentais para a vida social. Os bens fundamentais para a vida social. O direito penal só pode proteger os bens fundamentais para a vida social. Ao lado do princípio da exclusiva proteção a bens jurídicos, a gente tem o princípio da